Diz assim, ó, 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você pode repetir comigo? Sede meus imitadores. Não senti firmeza não, vamos mais uma vez? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A gente vive num mundo hoje bem interessante, né? Há pouco tempo atrás, porque eu considero que eu sou jovem ainda, mas há pouco tempo atrás eu ainda lembro que a minha mãe, quando a gente tirava foto, quando a gente ia para algum lugar, ela pegava uma câmera, né, grandona, aí tirava a foto. Após tirar a foto, ela ia revelar aquela foto. E aí, após revelar a foto, ela pendurava em um monte de quadro, porta-retrato, e espalhava a foto da gente pela casa. Quem aqui a mãe era assim? Ou o pai era assim? Quem aqui era assim, na glória a Deus? Aí tem um pessoal aí raiz. E aí, para você conhecer as memórias dessa família, você precisaria visitar essa casa. Não era possível você conhecer as memórias dessa família sem visitar aquela casa. Há um tempo atrás, a gente fez uma viagem e aí a gente alugou um hotel lá do Airbnb, um quarto de apartamento. Aí, cara, a casa, assim, tinha um monte de porta-retrato, quadro, com foto das pessoas que moravam na casa, que eram os proprietários. Eu fiquei, olha que interessante, eu tenho que ficar vendo aqui a foto dos donos, que era quadro pesado, que não dava nem para mover. Eu tinha que ficar olhando, que maneiro. Ali já foi para Dubai, já foi para os Estados Unidos. Mas hoje em dia isso é diferente. Hoje em dia basta uma rede social que você consegue postar todas as suas fotos e todo mundo vê, não é verdade? Você posta lá na tua rede social, lá no Instagram para alguns, né? Facebook, você vai postar e todo mundo vai acessar as suas memórias. Todo mundo vai acessar aquilo que você viu, que você visitou. E é interessante dizer isso porque você não ficava convidando um monte de pessoas para ir na tua casa ver as fotos que você tirava. Mas na rede social, quanto mais pessoas te seguem, mais você fica feliz. Você não abria a porta da casa para falar assim, gente, chega aí, tirei umas fotos, vem cá ver. Você não fazia isso. Mas hoje, com as redes sociais, nós fazemos isso. Nós abrimos a porta da nossa vida para que desconhecidos vejam onde nós estivemos, quem são os nossos amigos, os nossos familiares. Isso é muito interessante, porque isso acaba gerando em nós um desejo de ser visto pelas outras pessoas, e isso também gera em nós o desejo de ver o que as outras pessoas estão fazendo. Quem aqui não gosta de ver o que o pastor posta aí? Todo mundo gosta, porque o que o pastor posta é muito maneiro. Ele posta o Jack, que é o papagaio dele, no ombro dele, dizendo assim, segunda-feira, papai, é dia de folga? É muito engraçado, e a gente está acostumado já com isso. É até estranho você ter um amigo que não posta nada, não é verdade? Não, e eu sou esse amigo que não posta nada. É muito estranho, porque você não consegue ver o que a pessoa faz, onde a pessoa está. Só que eu e você precisamos tomar cuidado com uma coisa, porque é muito fácil hoje em dia você ser influenciado pelo que você vê na internet. É muito fácil hoje em dia você se tornar parecido com aqueles blogueiros, influenciadores que você segue. E é muito tentador também. Quem é que pega trem para ir trabalhar? Dá um glória aí. Quem pega BRT? Dá um glória aí. Então, maioria. É muito interessante você ver que um influencer, ele ganha muito dinheiro trabalhando de casa. Mas o influencer que mais me irrita é o influencer que ganha dinheiro provando comida. Esse, com certeza, é o influencer que mais me irrita. Dá vontade de ser ele, não dá, gente? Pô, o cara vai em um monte de lugar de graça e come de graça. Isso deve ser muito maneiro. Só que a gente não sabe nunca, né? A gente nunca sabe a história de vida daquela pessoa, o que ele viveu para chegar onde chegou. Mas a gente quer ser parecido com ele. Porque, pô, vai economizar um dinheirão, né? Imagina, você poder comer em qualquer lugar. O que me deixa muito irritado também é o influenciador de viagem, Guilherme. O que viaja de graça. Mano, isso me dá uma irritação. Porque eu gostaria de viajar de graça também. Então, ser influenciado hoje é muito fácil. Mas eu e você precisamos não ser parecidos com aqueles influencers que estão na internet. Eu e você precisamos ser parecidos com Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Parecidos com Cristo. E nós precisamos não apenas ser parecidos com Cristo, mas nós precisamos influenciar para que outras pessoas também se tornem parecidas com Ele. Eu e você temos um papel muito importante no mundo que nós vivemos.
que é o papel de sermos influenciadores do reino. Então eu e você precisamos nos posicionar como filhos. Essa palavra nasceu no meu coração num dia que um jovem aqui da igreja, ele chegou para mim e falou assim: Mike, cara, eu te acho top. Eu quero muito ser parecido com você. Para muitos de nós, essa fala, né, esse elogio, poderia trazer uma alegria, tipo, caraca, olha só, fulano quer parecer comigo. Alguns vão se pensar assim: pô, eu sou o máximo. Tem gente que é assim, eu sou o máximo. Tem gente que se basta, eu sou o máximo, eu sou incrível. Mas eu não consegui fazer nenhuma das duas reflexões. Eu só ri para ele, agradeci, e o Espírito Santo falou comigo imediatamente: Mike, se ele fosse se tornar parecido com você hoje, com quem ele se pareceria? Porque nós precisamos ser parecidos com Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo. Se as pessoas te imitarem hoje, elas vão se parecer com Jesus? Se elas imitarem o teu comportamento hoje, a forma que você fala, a forma que você se veste, a forma que você se comporta, diz sobre Jesus? Essa pessoa fazendo o que você faz, se pareceria com ele? E foi a reflexão que eu fiz naquele momento. E foi onde eu vi que eu precisava urgentemente mudar a minha vida e mudar algumas posições e algumas posturas que eu tinha. E o Senhor nessa noite, Ele vai te convidar a mudar a sua postura para que você possa se tornar parecido com Ele. O apóstolo Paulo, quando ele fala isso em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, ele já está num momento bem interessante do ministério dele. Ele não é mais uma pessoa que acabou de conhecer Jesus, ele já trabalhou bastante, ele já pregou bastante, mas nem sempre Paulo foi assim. Nem sempre Paulo pregou sobre Jesus, nem sempre Paulo salvou vidas, nem sempre Paulo disse: cara, pode me imitar porque eu pareço com Cristo. Na verdade, Paulo, ele perseguia Cristo, ele perseguia os cristãos. Paulo odiava quem falasse Jesus é o Filho de Deus. Ele odiava a ponto, não de postar no Facebook, ele odiava a ponto de matar. Ele odiava a ponto de prender. Lá em Atos 9, a partir do capítulo 1, ele conta a história da conversão de Paulo. E a conversão de Paulo foi mais ou menos assim: Paulo, ele decidiu um dia que ele precisava da autorização do sumo sacerdote para ir até a Macedônia, porque lá ele queria matar e prender todos os cristãos que ele conhecesse naquele lugar, mas não só na Macedônia, ele queria prender e matar todo mundo que ele encontrasse no meio do caminho. Diz o texto assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse preso para Jerusalém. Então Paulo, ele antes de ser esse cara que dizia: vem e me segue, porque eu sou parecido com Cristo, você pode me copiar, ele era o cara que queria matar todo mundo. Mas algo interessante aconteceu na vida de Paulo, para que ele pudesse dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele era uma pessoa completamente bem instruída na palavra. Paulo, ele foi instruído, ele foi ensinado por um fariseu muito importante chamado Gamaliel daquela época. Esse fariseu ensinou tudo que Paulo sabia. Então Paulo conhecia tudo sobre a lei, Paulo conhecia tudo sobre os profetas, mas Paulo não conhecia nada sobre Jesus, porque ele rejeitava o ensinamento de que Jesus era o Salvador, que ele tanto leu nos livros proféticos. Então Paulo, com todo esse conhecimento, não foi capaz de reconhecer Jesus. Paulo, com todo o conhecimento que tinha, não foi capaz de entender que Cristo era o Messias, que veio para salvar. E foi aqui o ponto que mais me chamou a atenção da história da conversão de Paulo, que foi a mudança mais interessante que eu encontrei, que eu e você precisamos vivenciar a partir de hoje. O que você conhece sobre a Bíblia, o que você sabe sobre a história, não vai fazer a menor diferença se você não conhecer verdadeiramente e intimamente a Jesus Cristo. O teu conhecimento sobre o Pentateuco, sobre as leis, sobre os profetas, sobre as parábolas, eles não vão fazer a menor diferença se você não se relacionar intimamente com Jesus.
E a primeira coisa que aconteceu com Paulo, pode continuar, por favor, projeção do texto? A primeira coisa que aconteceu com ele foi o seguinte, ó, a partir do 4, por favor. Perdão, volta no 3. Seguindo ele a estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Para aí, por favor. Paulo, ele estava pronto para matar, ele estava pronto para prender. E no caminho da cidade, onde ele ia fazer essas atrocidades contra os cristãos, o Senhor Jesus, o próprio Cristo, aparece para ele. Gente, se a gente apagar as luzes agora, não precisa fazer isso, mas se a gente apagar a luz, ficar aqui no escuro 5 minutos, se eu acender a luz subitamente, o que vai acontecer com você? Alguns falaram: pô, eu vou ficar assim. Eu que tenho astigmatismo, miopia, eu vou ficar igual um vampiro, assim, ó, que eu não posso ver a luz. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço não é orar, a primeira coisa que eu faço é pegar meu óculos. É a primeira coisa, porque eu não enxergo quando eu acordo. Eu abro meu olho assim, a claridade já me incomoda. Você imagina Jesus aparecendo como um clarão para Paulo. Você imagina Jesus aparecendo? Imagina essas luzes todas sendo acendidas ao mesmo tempo. Foi como Jesus apareceu para ele. E Jesus olha para ele e fala assim: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Ali no texto está Saulo, Saulo, mas Paulo e Saulo são as mesmas pessoas. E nesse momento, Saulo não responde, é Jesus. Por quê? Ele não acreditava em Jesus. Ele também não responde: é Gamaliel, meu mestre. Não, ele não responde. Ele não responde que era um dos apóstolos. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E esse Senhor no original não era Senhor Jesus, era um Senhor, qualquer Senhor. Então ele estava dizendo assim: cara, quem é? Que eu não conheço, nunca vi. Eu não sei quem é. Não conheço essa voz, não conheço essa luz. E Jesus fala para ele: sou eu, Paulo, Jesus, a quem você persegue. E nesse momento, Paulo tem um encontro verdadeiro com Cristo. Nesse momento, Paulo deixa de conhecer apenas uma história bíblica e passa a experimentar uma experiência real. Se você já experimentou uma experiência real com Jesus, você sabe que é completamente diferente de tudo que você viveu. E se você ainda não experimentou essa experiência, o Senhor está aqui nessa noite e Ele quer te tocar para que você veja quem Ele é realmente. É isso que faz a diferença na nossa vida. É isso que faz a diferença na caminhada cristã. O que nós conhecemos é bom, mas o que faz a diferença é o que nós vivemos, é o que nós experimentamos. O Senhor não quer se relacionar com você a partir apenas de uma leitura. Ele quer se relacionar comigo e com você a partir de um relacionamento íntimo. Ele quer aparecer para você como um clarão. Ele quer aparecer para você através de sonhos. Ele quer falar com você através de visões. Mas eu e você estamos buscando conhecer esse Cristo? Quando Paulo teve um encontro com Jesus, mesmo sem saber quem era, o texto vai continuar, por favor? E vai dizer o seguinte, ó, Jesus fala para ele assim: ó, Paulo, levanta e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Paulo, sem acreditar que Jesus era o Messias, a partir do momento que encontra Jesus, recebe um direcionamento dizendo: vai e entra na cidade. E imediatamente, o texto continua, pode passar para o 7, os companheiros que estavam junto com Paulo, da viagem, sem ouvindo tudo que aconteceu, mas sem ver nada, continua. Eles então levantam Saulo, e quando Saulo abriu os olhos, ele não podia ver. Então os amigos de Saulo conduziram ele até a cidade. O encontro que você vai ter com Jesus, ele vai ser tão excepcional, ele vai ser tão lindo, ele vai ser tão incrível, que ele vai transformar e mudar aquilo que você enxerga. Quando você se encontrar verdadeiramente com Jesus, Ele vai mudar o teu entendimento. Sabe aquela pessoa que está na igreja e fala assim: eu não concordo que tem que dar dízimo e oferta. Ela não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe aquela pessoa que está na igreja, mas fala assim: não, eu posso beber socialmente. Essa pessoa ainda não teve encontro com Jesus. Sabe aquela pessoa que se converte e continua usando roupa curta? Ela ainda não teve encontro verdadeiro com Jesus. Sabe aquele menino que se converte, mas vai para a academia com aquela roupa que, se ele se mexer, rasga, com aquela calça embalada a vácuo?
ele não conheceu verdadeiramente Jesus. Porque quando nós encontramos verdadeiramente o Senhor, Ele muda a forma que nós enxergamos o mundo. Se você enxerga do mesmo jeito que você sempre enxergou, reveja a sua caminhada, reveja a sua conversão. Porque Jesus, Ele só entra na nossa vida para transformar a nossa história. Quando Paulo encontra Jesus, ele obedece ao Senhor. Ele fala, não, agora que eu conheci o Mestre, eu preciso obedecer. E eu vou para essa cidade. Quantas coisas Deus já disse para você mudar, quantas coisas Deus já falou para nós, olha, o caminho é esse, e nós ainda continuamos desobedecendo o direcionamento que Ele nos deu. O que mais você, o que mais eu, o que mais nós precisamos viver para passar a obedecer a Cristo? Ele já se revelou a você, não seja teimoso, não seja teimosa, obedeça e siga o caminho que Ele te mostrou. Porque o encontro que você tem com Ele precisa acontecer, mas o que vem a seguir você precisa fazer. Ele vai se revelar a você e essa é a parte dele, mas obedecer é a sua. Jesus fala para Paulo assim, ó, cara, entra na cidade. Jesus tinha acabado de aparecer para ele. E Jesus, sabendo que ele ia ficar cego durante 3 dias, por conta do clarão, por conta da claridade que ele causou, ele podia falar assim, Paulo, olha só, eu vou te guiar. Mas ele não falou, cara, eu vou te guiar. Ele falou, vai. Gente, eu não conheço uma pessoa cega próxima. Mas você imagina você fechar os teus olhos e falar assim, ó, vai embora, vai para casa. Paulo conhecia o caminho de Damasco, mas você consegue ir daqui para tua casa sem enxergar nada? Sim ou não? Não, a visão é muito importante. A visão é importante para você? Para você enxergar, a visão é importante. Mas Jesus não guiou Paulo. Ele falou, só vai. Aí Paulo abre o olho e está cego. Como é que eu vou? Paulo tinha pessoas que já estavam próximas a ele. Paulo já tinha pessoas que caminhavam com ele. Porque ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa importante. Você não precisa ser cristão para que as pessoas te observem. Você não precisa ser cristão para que as pessoas notem aquilo que você faz. Você sendo crente ou não, as pessoas vão te observar. Você sendo crente ou não, as pessoas vão estar perto de você. Mas o que vai fazer elas entenderem que você se parece com Cristo é a tua atitude. Não importa se você não quer ser notado. Não importa se você não quer ser visto. Você está sendo observado. A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma enorme nuvem de testemunhas. Então você está sendo observado. Existem pessoas que estão olhando para você, que estão olhando para o seu comportamento, se você obedece ou não a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, mesmo que eles não entendam o que você está fazendo, se você obedece, Deus vai usar pessoas para te ajudar na tua caminhada. Não sei se você entendeu isso. Os amigos que estavam com Paulo não entenderam nada, só viram ele cego, mas eles sabiam que precisavam ajudar Paulo, porque o que havia acontecido com ele foi uma experiência sobrenatural. Se as pessoas verem Jesus em você, não existe nada que possa te parar. Às vezes você recebe uma bênção, Jesus aparece para você, ele te dá uma direção e você olha para a dificuldade. Eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Mas cara, você acabou de vivenciar uma experiência com Deus. Ele apareceu para você como um clarão, uma voz falou com você, e você está preocupado com o que vai acontecer depois. Apenas confie e obedeça na voz. Apenas confie e obedeça, porque é essa voz que falou com você, o Deus que te instruiu, Ele vai te guiar pelo caminho, e Ele vai levantar quem Ele quiser levantar. A sua dificuldade não vai te impedir de viver o propósito. O que te vai impedir de viver o propósito é a tua incredulidade, é a tua falta de obediência. E o texto vai continuar, não precisa colocar para a gente ganhar tempo. Paulo, ele vai para a cidade. Chegando nessa cidade, ele ficou cego por 3 dias. Durante esse tempo ele não come, ele não bebe, ele fica em jejum. E então Ananias tem uma visão. Ananias tem uma visão, e nessa visão Jesus aparece para ele e fala: Ananias, olha só, você precisa ir até Paulo, você vai lá na Rua Torta. Eu te peço para que leia depois esse capítulo de Atos, é muito legal, Atos 9. E quando Ananias chega até Paulo, ele coloca a mão sobre ele, e naquele mesmo instante Paulo é curado. Bota no versículo 19, por favor. Atos 9, 19.
E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu ainda mais com alguns dias com os discípulos. Para aí, por favor. Então, Paulo ele é curado. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele obedeceu à direção do Senhor. Entrou na cidade. Ele foi curado. E agora Paulo, ele podendo ver, ele podia fazer o que ele queria. Ele podia ir aonde ele quisesse sem depender de ninguém. E ele toma uma decisão. Eu vou me encontrar com os discípulos. Em outras palavras, Paulo diz o seguinte: eu vou me encontrar agora com aqueles que podem acrescentar naquilo que eu acredito. Deus, ele se revela a você, Deus te dá uma direção, para no final das contas, você entregar aquilo que ele falou com você, a pessoas que não podem acrescentar e te ajudar em nada, para cumprir o que Deus determinou. A gente é assim, Deus fala com a gente quer obedecer ao Senhor. Em algum momento da nossa vida a gente acaba abrindo a nossa boca demais. Tem gente que gosta muito de falar, e fala para um monte de gente que não entende daquilo que você precisa viver. E aí você vê os teus planos serem esmorecidos, você vê a tua fé ser enfraquecida. Não ande com aqueles que não podem acrescentar naquilo que Deus te falou. A visão que Deus te deu serve para que você viva a plenitude dele. E você não pode entregar isso na mão de pessoas que não vão te ajudar na caminhada. Paulo tomou uma decisão. Agora que eu posso enxergar a visão que eu recebi, eu quero agora compartilhar e absorver daqueles que possuem a mesma visão que agora eu tenho. Eu quero agora me relacionar com as mesmas pessoas que confiam naquele Cristo que eu agora professo como meu único e verdadeiro Salvador. Com quem você está andando? Com quem você está caminhando? Eu e você precisamos caminhar com aqueles que estão dentro do mesmo propósito que nós. Não dá mais para você perder tempo com pessoas que não acrescentam na sua vida. No versículo 20, após Paulo passar algum tempo com os discípulos, ele toma a quarta decisão, que mudou a vida dele, mudou o ministério dele e mudou a nossa vida. Porque graças ao ministério do apóstolo Paulo, nós também hoje podemos ouvir falar de Jesus. Diz o seguinte, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que eis é o Filho de Deus. Não adianta Deus te dar uma visão, não adianta você obedecer, não adianta você se relacionar com as pessoas que você tem que se relacionar, se você guarda isso tudo para você. Você precisa compartilhar a visão que o Senhor te deu. Você precisa compartilhar e levar a salvação para as pessoas que precisam ser salvas. Você precisa pregar a transformação que Jesus já causou na sua vida. Aquilo que Deus fez por você não foi para você guardar, comer e morrer. Mas o que Ele te mostrou foi para que você pudesse ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e para que vidas pudessem ser salvas por você. Eu e você já vivemos uma transformação. Tem gente que aqui eu conheço que era mentiroso toda a vida. Guilherme, eu conheço gente aqui que era mentiroso toda a vida. Eu conheço gente nessa igreja que era fofoqueiro, que era fofoqueira. E Jesus transformou. Jesus curou do pecado da fofoca. Olha que bênção, né? A pessoa fofoqueira na tribulação, e Jesus te cura da fofoca. Você pode dar glória a Deus por isso? Cara, eu conheço gente que foi transformada, que deixou de ser fofoqueiro. É uma maravilha isso. Esse testemunho, pra você tá rindo aí, porque, fofoca é uma besteira, cara, mas fofoca é um pecado como qualquer outro. E existem pessoas fofoqueiras que talvez não quisessem ser mais fofoqueiras, mas que não conseguem sair desse pecado, porque você que é um ex-fofoqueiro, não compartilha o teu testemunho. Existem pessoas que, cara, eram presas à pornografia, e você tem vergonha de falar, e aí elas continuarão presas à pornografia, porque você não está compartilhando a transformação que Cristo causou em você. Paulo, a partir do momento que encontra Jesus verdadeiramente, ele passa a falar de Jesus constantemente. Cara, você precisa falar de Jesus constantemente. Queria te convidar a ficar de pé. Você precisa falar de Jesus constantemente. Eu e você
carregamos uma mensagem muito importante para guardar debaixo da cama. Eu e você carregamos uma mensagem muito impactante para você esconder atrás da sua vergonha. Eu e você carregamos a maior mensagem que já foi pregada no mundo, que é a mensagem da salvação.